Os egoístas. Danton. O umbral denso é um ambiente de interligação entre o pedregoso e o nebuloso, onde vivem, respectivamente, os mais recalcitrantes desencarnados e os menos. Nesse cenário intermediário encontram-se vários espíritos que se julgam superiores a outros. Seu pedregoso a espíritos mais rudes e seu nebuloso aos que estão mais próximos do resgate. No denso há justamente uma reserva feita aos que se julgam superiores, sem necessidade de transformar-se num líder perverso. Ali, entrevado em uma mesa voltada para um imenso paredão, encontrava-se Danton, um espírito particularmente egoísta, que nunca admitiu a importância dos familiares e dos amigos. Para ele, somente os seus afazeres eram relevantes, e a eles se dedicava diuturnamente, sem pressa de terminar, pois a vida, fora de seu cenário, era limitada e ignorante. Ele estudava bastante e se tornou um homem culto, cujo saber foi destinado às suas turmas na universidade, onde exercia sua cátedra. Era casado, tinha 3 filhas, todas encantadas pelo conhecimento do pai, embora sem obter a menor atenção. Ele era ele. A esposa o respeitava, pois o considerava um sábio, alguém destacado, cuja função era ensinar outras pessoas. No entanto, o seu casamento transformou-se numa ficção, pois não havia comunhão entre marido e mulher, tampouco atenção às filhas. Danton viveu para a universidade, que por sua vez tinha propósito materialistas. Entregou-se a essa vida de isolamento, mesmo dentro da sua própria casa. Contraiu dívidas não recuperadas, pois não se permitiu a tanto. Desencarnando, saiu da crosta terrestre com certa facilidade, diante do bom senso que o imantava, mas colocou-se ao umbral na medida em que encontrou o seu canto, e por isso a vida ideal. Dedicou-se, anos a fio, a seus passatempos prediletos, um dos quais era o ganho de conhecimento. Como não há livros reais no umbral, ele os simulou e permanecia repetindo as mesmas coisas dia após dia. Nem mesmo as preces de sua viúva e das 3 filhas o retiraram rapidamente dali. O tempo é imperador da personalidade. Transforma qualquer ser, encarnado ou desencarnado, mas exige um período de expiação. Quando Danton sentiu-se finalmente solitário, elevou sua mente a Deus e pediu ajuda. Os peregrinos do umbral o identificaram e, com a intervenção do emissário superior, partiu para um posto de socorro. Danton era um homem honesto e capaz, um respeitável professor universitário. Casou-se e teve 3 filhas. Tudo muito objetivo e sem qualquer delicadeza voltada ao amor. Exerceu a sua profissão incansavelmente, mas isolou a família do seu mister diário. Elas se bastavam, mas não estiveram felizes, ao contrário, cobravam de Danton uma participação no cotidiano, nem que fosse para conversar sobre amenidades. Ele nunca cedeu, achava mais importante o que fazia em seu isolamento, fosse o que fosse. A esposa curvou-se à situação e as filhas igualmente. Ele desencarnou e não conseguiu perceber a fonte do amor, nem o chamamento das colônias espirituais. Portanto, passou um longo período em zona densa. Heleninha.
Sou uma mulher determinada a atingir os meus objetivos. Desde o meu nascimento, quando consegui expulsar a minha irmã do útero materno. Nasci filha única. É uma vida tranquila, cheia de mimos e atenção redobrada de seus pais. Tenho muitos eventos a narrar, mas devo me fixar na minha idade adulta. Desflorei aos 18 anos, com direito a uma inesquecível festa. Repleta de músicos, atores, bailarinas e diversão a noite inteira. Essa é a vantagem de ser rica. Quem tem coragem de dizer que isso é ruim? Divertimento demais, curti uma droga, exagerei na bebida. E daí? Todos os meus amigos fizeram o mesmo e a minha festa foi o arraso do ano. Prossegui na minha trajetória de sucesso, quando resolvi casar-me. Escolhi meu marido a dedo. Queria um homem de verdade, risos, que me propiciasse filhos e elevadas somas em dinheiro, joias, viagens e todos os luxos aos quais estava acostumada. Enquanto minhas primas invejosas indicavam-me este ou aquele, eu acabei escolhendo o melhor. Eu era uma linda garota, alta, com cabelos negros, longos e brilhantes, verdejantes olhos e pele clara, como as nuvens do céu. Um corpo maravilhoso e um pai abonado financeiramente. Que delícia! Eu elegi Melchior, o rapaz nanico, de nariz adunco, olhos pequenos e castanhos, com cabelo mal cortado, nem magro nem gordo, apenas desengonçado. Ele me via como uma deusa do Olimpo. Venerava-me, idolatrava-me. Que mulher deseja outro homem? Escolher um rapaz de corpo escultural tão lindo que somente pensa nele mesmo ou em outros homens? Não. O meu marido serviu-me maravilhosamente bem, lembrando sempre que a sua conta bancária era estupenda. Após uma belíssima festa de casamento, a partir da lua de mel, começamos a providenciar um após outro os nossos 3 filhos. Da minha parte, cuidar de mim mesma era mais importante do que dar atenção a Melchior. Ele, por sua vez, envolto aos negócios da família, quase não aparecia em casa. Vali-me de todos os confortos possíveis advindos da riqueza material. Cheguei a me presentear com joias lindas. Sobre meus filhos, deixei-os todos aos cuidados de uma equipe de babás e instrutores. Para que uma mãe há de se desgastar para ensinar o óbvio aos seus filhos? Já pagamos escola, e não bastasse, temos uma equipe em casa para suprir todas as suas necessidades. A vida nos conduz ao desgraçado envelhecimento, e isto era a única coisa que me importava. Meu marido continuava sumido em nome dos negócios. Para mim, a situação era a ideal. Havíamos constituído uma família perfeita, o casal milionário e os 3 belos filhos. O tempo passa rápido. De repente, ouço dizer que meu filho mais velho era drogado e estava em clínica de recuperação. Que estranho! Nem sabia onde era esse local. Jamais me passaria pela cabeça nem sequer colocar meus pés num ambiente horrível assim. Quem cuidava disso era a governanta e meu marido. O filho mais novo já não era Paulo, mas Paula. Uma escolha de gênero que para mim soava bizarra. Outra vez fiquei afastada dessa terrível situação, jocosa em meu meio. Não quis saber detalhes, mas me recusava a chamá-lo Paula. Era Paulo e pronto.
Assim nasceu e dessa forma ficará para mim. A filha do meio andava largada, sem um estudo responsável e sem um emprego confiável. Passou a vida sendo instruída na escola e em casa. O que mais poderia querer da vida? Embora ela não aceitasse a oferta do pai para trabalhar nas empresas da família, terminava em atividades menores, sob o argumento de querer vencer na vida sozinha. Que bobagem! Vencer na vida sozinha? Ela nem aproveitou a riqueza da família e já caiu em antros pobres, a título voluntário. Nem me preocupei. Não trazendo pessoas esquisitas e fedorentas para dentro de casa, poderia fazer o que bem quisesse. A comunicação com o meu marido era rápida e feita por rede social. Ele nunca se importou, menos ainda deveria eu me importar. Cuidava de mim e tinha muito o que fazer para isso. O meu filho mais velho faleceu em overdose, algo a ver com o uso excessivo de drogas. Fui ao enterro por obrigação social, mas já nem o considerava parte da família. O mais novo foi assassinado numa rua escura qualquer, porque andava frequentando lugares marginais e desviados da boa moral. Outro enterro ao qual me dirigi por pura obrigação social. A filha voluntária e defensora dos pobres aventurou-se pelo mundo afora, nessas ONGs engajadas em caridade. Nunca mais a vi. Soube que ela não desejava mais falar comigo. Que alívio, pensei. Em verdade, tive 3 filhos mal agradecidos, dei-lhes muito dinheiro e conforto. O que mais poderiam querer da vida? Heleninha passou assim a sua vida, até desencarnar por conta de um derrame. Não conseguiu passar da escuridão ao fechar os olhos. Terminou despertando no umbral nebuloso. Era filha única, de família abonada, que se casou para contentar regras sociais. Teve 3 filhos, mas nunca se dedicou a nenhum deles. Experimentou o afastamento do marido e a perda de contato, um a um, com os filhos. Será que entendeu o que causou? Em vida, mal compreendia o que era o egoísmo e muito menos o materialismo. Somente no umbral terá tempo para meditação quanto à realidade da vida verdadeira, que é a espiritual, mas também aprenderá como desperdiçou as oportunidades de aprimoramento da vida encarnada. Os ricos. Diógenes. Eu vi um geyser e de repente fui arremessado pelo buraco na terra e lançado até o outro lado deste lugar ignóbil. As cavidades terrenas eram estranhas para mim. Ora, aprofundavam-se até se perder de vista, ora, apareciam, emergiam e expeliam algo para fora. Estava confuso. Observava que havia desertos ao meu redor, e o lugar era muito quente, como se fosse um inferno, ora frio, ora como gelo. Notava animais rastejantes de todas as espécies. Diógenes jamais imaginou que a partir de uma vida opulenta na crosta terrestre, passaria a um lugar de sofrimento físico e mental. Estava me sentindo mal, porque não estava acostumado às bruscas variações de temperatura, nem mesmo ao agreste agressivo. Homens estranhos pintados dos pés à cabeça caminhavam, parecendo que percebiam a minha presença. Estranho, nem mesmo eu sabia onde estava. O desencarne de Diógenes deu-se em casa, motivo pelo qual ele ficou ainda mais confuso. Eu,
Estava em meu leito, no meu apartamento luxuoso em Nova York, quando senti uma dor no peito e nada mais. Acho que adormeci. Acordei um tempo depois, não sei quanto tempo, e me encontrei em situação nitidamente desagradável, com ratos passando de um lado para outro. Aliás, ratos muito grandes, pareciam gatos. Sempre odiei ratos. Por todos os lados, seres rastejantes se faziam presentes. O ar abafado me irritava. O ambiente era hostil. Encontrava-me num pântano. Disseram-me uma vez haver terra desgraçada como esta na própria face da terra, mas eu nunca acreditei. Sempre fui americano, dono do espaço maior neste planeta, vivendo na maior cidade do mundo e rico de nascença. Algo melhor que isso? De repente, arrastava-me por uma planície esquisita, cheia de animais imundos e gente igualmente nojenta. O que fiz para merecer isso? Eis o mal da alienação causada pela riqueza. Ao desencarnar, resguardadas as merecidas exceções, os espíritos ficam confusos e enfrentam ambientes hostis. A sua vibração condiz com zonas umbralinas para onde são levados. Por vezes vagam antes pela crosta terrena, acompanhando velório ou enterro, mas não escapam do lugar onde o seu perispírito encontra-se harmonizado. Os violentos. Carlinhos. Por favor, Carlinhos, você poderia cuidar da loja e fechar o caixa hoje? Disse-me o patrão. Sem dúvida, Ernesto, estou sempre à disposição, respondi, já pensando no lucro do dia. Quando meu empregador foi embora, efetuei vendas não registradas, apropriando-me de todos os valores, e ainda consegui algum dinheiro do caixa, jogando para perdas do dia. Sempre fui esperto. Apresentava-me como um cordial servidor, com palavras e jeito incomuns aos pobres empregados. Eu tinha a postura de um empregado fiel e leal, mas era um escroque de maior estirpe. No comércio, já consegui ganhar prêmios de produção e de funcionário exemplar. Apesar de me apropriar dos excessos da loja, fui cultuado pelo meu patrão como uma pessoa ímpar. Em casa tinha mulher e filha, um peso para mim. Por isso, ambas eram espancadas sempre que meu humor caía a níveis indesejados. Pelo amor de Deus, Carlos, não me bata mais. Eu não suporto essa humilhação, gritava a esposa. Cale-se, mulher, você é medíocre. Trabalha naquele bazar e não ganha nem para pagar as contas de luz e água. Um peso para mim. Eu gosto do trabalho e sinto-me bem onde estou. Sente-se bem? E eu trabalho para sustentar essa porcaria de casa? Mas, Carlos, além do meu emprego, eu cuido da casa e você não pode se queixar de nada. Não posso. Roupas mal lavadas e passadas, comida mal feita, a casa suja. Esta é a minha realidade. Por favor, não é verdade. Desdobro-me para cuidar de tudo e ainda orientar Marlene em seus estudos. Essa menina é uma idiota, tão imbecil quanto o nome que você resolveu dar a ela, fruto da sua maldita mãe. Ela é inteligente, mas não tem incentivo. Pense bem, ela precisa de seu apoio. Carlos não somente agredia a esposa, como também o fazia quanto à filha, justamente quando a considerava incapaz de tirar boas notas na escola. No trabalho, continuava a sua trajetória de alma boa. Carlinhos, não sei o que faria sem você, dizia o patrão.
Ora, Ernesto, sou seu amigo e trabalho por amor. Nem ligo para o salário. É verdade, você nunca me pediu aumento. Acho que estou em erro e pretendo saná-lo. A partir do próximo mês, você terá 10% de elevação salarial. Carlos recebeu o aumento com prazer, ao mesmo tempo em que se lembrava do tanto que desviava da loja, chegando ao ápice da sua falta de escrúpulo. Um dia, a polícia chegou à loja procurando Carlos. Senhor Carlos? Sim, sou eu. Eu sou o detetive Marcos. Estou aqui porque vizinhos seus denunciaram agressões suas à esposa e filha. Preciso averiguar. Imerso no seu cinismo, ele respondeu: é evidente. Peço-lhe mesmo que investigue tudo, pois os meus vizinhos, infelizmente, invejam a nossa situação financeira. Acho que fazem acusações levianas. Calma, Sr. Carlos. Sei que é um empregado exemplar. Informação que obtive do seu patrão, mas preciso me certificar do que se passa em sua casa. Após alguns momentos de conversa face a face, o investigador Marcos convenceu-se da idoneidade de Carlos e foi embora, acreditando na maledicência da vizinhança. Retornando para casa naquele dia, Carlos resolveu descontar na esposa e na filha todos os seus dissabores. Amordaçou-as e amarrou-as. Depois agrediu-as com chicote até que caíssem ao chão ensanguentadas. Trabalho feito, o agressor acomodou-se em poltrona e resolveu beber sua cachaça favorita. Horas depois, enquanto esposa e filha choravam baixinho, Carlos encontrava-se embriagado. Subitamente, um clarão invadiu a sala, surpreendendo-o. Ele, alcoolizado, não conseguiu captar o que estava ocorrendo. Ouve-se uma voz: Carlos, liberte-as imediatamente. Ele estranhou e buscou as janelas para observar se algum vizinho se aproximara da casa. Nada encontrou. Ficou temeroso e ouviu novamente o mesmo comando. De certa forma, incrédulo, resolveu atender e soltou a filha e a esposa, que se recolheram no quarto de uma delas. Carlos permaneceu bebendo na sala, mas as vozes não o deixavam em paz. Você é um torturador. Pare de atormentar inocentes. Não seja desleal e desonesto. Cesse a sua conduta agressiva. Ele ouvia todas essas frases. De onde? Do nada. O temor aumentou e implementou o seu batimento cardíaco. Tentando manter-se corajoso e destemido, começou a falar sozinho, gritando para que aquelas vozes o deixassem em paz. A casa escureceu por completo, findando a luz elétrica daquela zona habitacional. No breu, Carlos, embriagado, começou a andar pelos cômodos, sem destino e assustado. Subia e descia a escada do sobrado sem parar, até que uma queda adveio. Quebrou o pescoço e desencarnou. Onde estou? O que é isso? Indagou Carlos, ao se ver ao lado de seu corpo inerte. Não obteve resposta. Temeroso, ficou ao lado do cadáver, sem acreditar que poderia ter morrido. Passados alguns momentos, forças negativas surgiram e o levaram ao umbral denso. A partir daí, o seu sofrimento delineou o futuro. Carlos sempre pareceu o funcionário exemplar, confiável e leal, mas era desonesto e aproveitador. Em casa, as aparências também enganavam, pois embora parecesse um bom marido e pai amoroso, atuava de maneira totalmente diversa.
seu destino selou-se no umbral denso. Relatos de habitantes do umbral pedregoso. Os maldosos. Nídea. Os meus longos cabelos negros, como a escuridão, servem-me de arma contra os desavisados e petulantes. Ninguém invade meu território sem sofrer, de imediato, as terríveis consequências. Eu os torço para que se transformem em corda, com a qual eu estrangulo os invasores. Bando de vermes imundos que saem pelas frestas das pedras para roubar quem tem o direito de possuir o amealhado a muito custo. Com esse discurso agressivo, Nídea se apresentava a quem se aproximasse. Enquanto isso, ela se deslocava de gruta em gruta, à procura de sensações materiais, tais como a saciedade da fome, o sexo, o delírio das drogas, o entorpecimento do álcool, a fumaça do cigarro, entre outros fatores típicos de quem está encarnado, mas inacessível ao mundo desencarnado. Essa busca incessante ocupava sua mente e tornava o seu período naquele local tão indeterminado quanto esperançoso de reviver os sentidos da matéria. A comunidade de desencarnados naquela região consistia em espíritos amontoados uns sobre os outros, apertados no enclave de pedras gigantescas e dominantes no cenário. Era uma das faces do umbral pedregoso. A luminosidade era oscilante, dependendo dos veículos das colônias que rasgavam o céu ou percorriam trilhos à distância. Por vezes, a luz surgia pela passagem de peregrinos do umbral, que passavam sistematicamente para captar informes de irmãos arrependidos, alguns dos quais poderiam ser resgatados. Algumas projeções mentais desses desencarnados simulavam luzes, embora de tonalidades sombrias, condizentes com o local, tal como vermelho, roxo e cinza. Ali abrigava-se um grupo de desencarnados ligados à exploração da sexualidade, não necessariamente composto de pessoas que se haviam prostituído. Eram espíritos vinculados ao sexo, como se este fosse o único objetivo da vida encarnada. Noutros termos, tudo em redor da sua passagem pela crosta dedicava-se à luxúria. A libidinagem era a marca que os unia, havendo em seu meio todos os tipos de arremedo de criatura. Os que trocaram qualquer honestidade da vida material pela traição provada pelo exercício incontrolado do sexo, entre outros. Encontravam-se nessa comunidade desencarnados que haviam exercido, quando na crosta terrena, todas as espécies possíveis de profissões, muitas das quais nem se ligavam diretamente ao relacionamento sexual. Quando esse amontoado de desencarnados simulava uma orgia, eles perdiam um tempo considerável buscando o que sempre os animou na vida material. Esse prazer era impossível de ser atingido no plano espiritual, pois sempre foi condizente apenas com o corpo físico. Por isso, a sua frustração estendia-se a períodos longos, tentando encontrar o que lhes era completamente inviável. A orgia significava um desvio comportamental, que podia representar um momento na vida de um casal, por exemplo, a lhes estimular o prazer, o que nada representaria na ordem geral das coisas, mas poderia significar um vício, levando o encarnado a ter relações sexuais sempre envolto nessa situação. Como qualquer vício, bloquearia os bons pensamentos
e acarretaria maldades e materialismo, influenciando no desencarne. Mas não bastava. Manias e dependências levavam a outras formas de depravação moral, motivo pelo qual se podia constatar nesse agrupamento os desencarnados cultores da maldade como horizonte de existência. Auferiam suas forças dos fluidos negativos dos encarnados, algo que no planeta Terra era abundante, funcionando como uma imensa fábrica de geração de energia corrente, assimilada pelos espíritos da zona umbralina. Maus pensamentos e atitudes negativas dos encarnados não representavam apenas uma infração das leis terrenas, mas constituem fontes efetivas de vitalidade para desencarnados obsessores, habitantes das tristes e sombrias áreas dos umbrais. Nídea era um exemplo de maldade, pois nunca se questionou, enquanto encarnada, a respeito dos bons costumes cristãos. Voltava-se sempre à malignidade, cultuando símbolos diabólicos e promovendo rituais de perversidade, onde praticava abjetos crimes contra quem caísse em sua lábia. Vários de seus relacionamentos geraram gestações, logo transformadas em abortos. Ela possuía um número impressionante de desencarnados dispostos a dela se vingar pelo impedimento de seu retorno à carne. A sua falsa segurança era desmascarada por longos períodos de choro convulsivo, quando se dava conta de seus erros, mesmo que buscasse negá-los interiormente. Todo espírito, por mais ignorante e obtuso, possui um imo de luz cintilante, que funciona como a estrela da bondade, um toque divino, permanente, possibilitando o progresso um dia. Alguns levam milênios, outros séculos, terceiros décadas, mas todos passam pela experiência de permitir o brilho da estrela interior, pronta a iluminar o caminho da redenção. Nesse amontoado de desvios, vislumbraram os peregrinos do umbral a fonte de arrependimento de uma mulher. Era a malvada Nídea, como era conhecida naquela região. Caius aproximou-se da gruta onde ela se escondia, ao mesmo tempo em que pranteava seus pecados. Enquanto isso, Heitor emitiu uma potente luz com seu cajado, afastando os curiosos e venais desencarnados. Como se sente hoje, Nídea? Indagou-lhe Caius. Assustada porque alguém de luz, entre aspas, como os desencarnados chamavam os peregrinos, deu-lhe atenção, balbuciou. Estou bem, como sempre. Está bem? Por que chora com tanta emoção? Eu não estava chorando. Acho que me resfriei. Ora, Nídea, você sabe inexistir enfermidades da crosta terrestre nessa área. Somente os encarnados padecem doenças. Eu poderia estar encarnada. Ela responde, sem nexo, mas espelhando um desejo. Por certo que sim. Depende somente de você. Heitor, aponta o companheiro, e eu a acompanhamos à distância por muito tempo. No início, tão logo chegou, você era ríspida e implacável, um poço repleto de tormentas. Perseguia os outros desencarnados que chegavam, atormentando-os e gerando-lhes muito medo. Isso passou, não percebe? Eu cansei desses malditos, era um passatempo para mim. Sabemos disso, porém, você não apenas se cansou, mas no fundo arrependeu-se de causar tanto mal. Maldades que voltam a você mesma na forma de tristeza profunda,
justamente o que a faz chorar de maneira mais frequente. A voz de Caius lhe soava como um bálsamo, depois de tantos anos de puro sofrimento naquelas sombrias bandas. Por mais que quisesse, já não conseguia simular uma postura dura, despida de qualquer bom sentimento. Ela permaneceu em silêncio, como a concordar com aquela conclusão. Heitor interveio. Nídia, você não gostaria de recomeçar tudo? Zerar a sua difícil existência passada e retomar a chance de ser mais feliz? Sim, sem dúvida, mas não tenho ideia de como isso seria possível. Basta admitir, após tanto padecimento, que está pronta e esperançosa a declamar a Deus por misericórdia, e Ele certamente a ouvirá. Incrédula, pois há muito tempo não pronunciava essa palavra, Nídia não titubeou. Ó Deus, peço perdão por tantos males que fiz e pelas amarguras que causei a outros. Ela parou, olhou para os peregrinos e disse: Não sei mais rezar, acho que nunca soube. Calma, tudo a seu tempo, dê-me sua mão e juntos vamos orar. Um forte clarão prateado tomou conta do espaço onde eles se encontravam. Quando cessou, já não estavam em zona umbralina. Assim foi o resgate de Nídia. Nídia não era somente uma prostituta, mas uma mulher revoltada, desde a adolescência, em falta da pobreza e do abandono do lar por parte de seu pai. Desenvolveu uma personalidade vingativa, odiava a sociedade na qual vivia e descontava em seus clientes, chantageando-os, enganando-os e agredindo-os. Havia o exercício da maldade em sua trilha, justamente o que a afastou do plano espiritual. Apostou no sexo como ganho de vida e fonte de suas armadilhas e tramóias. Nunca teve família, abortou os filhos. Nunca teve amigos leais. Vivia um ostracismo por ela cultivado e desejado. Percebendo seu ocaso físico, deixou-se consumir pela obesidade mórbida no processo de envelhecimento. O cenário da sua vida não era nada convidativo para um resplandecer na espiritualidade. Os grupos nefastos. Os políticos. Tratava-se de uma imensa caverna, cuja entrada era tão grande quanto seu interior. Ali dentro encontravam-se reproduções de móveis, instrumentos e adornos existentes na crosta terrestre. O líder do grupo era respeitado porque tinha mais experiência, tempo de umbral, além de ser um dos mais recalcitrantes a aceitar a mão do bem. Não tinha poder real, mas se sentia grande, imortal e forte, tal como um vilão de pérfidas histórias. Esses líderes apreciavam utilizar nomes de grandes celebridades do plano material. Nesta visão, ali se encontrava Júlio César, entre aspas, brandindo sua espada e conclamando os romanos, entre aspas, a acompanhá-lo. Irmãos, nesta noite, o demônio, nomenclatura ainda usada por eles, por julgarem forte e causadora de temor. Comunicou-me que devemos tomar de assalto aquela assembleia. Nós podemos fazer isso e vamos fazer. Quem está comigo? Um bando de espíritos inferiores, sem inteligência aguçada, perdidos ali, concordaram. Na situação concreta, Júlio César exerceria uma investida coletiva contra o parlamento italiano. Uma representação mental para que houvesse cisânia
e não se conseguisse atingir o consenso, a ponto de garantir um governo equilibrado. Sentiam-se integrantes de legiões romanas do passado. O tal parlamento era outro monte cercado de pedras, habitação de outro grupo de desencarnados. Eles partiram em conjunto e atuavam no recinto do parlamento, gerando uma arrebentação violenta e ruidosa em face do encontro de espíritos rivais. Os seus atos agressivos recíprocos fomentavam maior instabilidade na zona umbralina, passando a oscilar firmemente a temperatura, além de ter provocado um incremento na escuridão, de forma que os desencarnados pareciam levitar e rodar pelo espaço em torno de seus próprios perispíritos, de modo contínuo, até perderem a noção de onde estavam. Por um longo período, vários deles vagaram sem memória pelas cercanias, enquanto outros, amedrontados, esconderam-se. Terceiros, mais experientes, tentavam reunir seus seguidores, mas sabiam da dificuldade apresentada pela explosão de energia negativa, capaz de tornar o ambiente ainda mais instável do que sempre foi. Enfim, embates entre desencarnados em zonas umbralinas somente causam piores sensações aos habitantes de tão sofrida região. Por vezes, hordas de espíritos malignos seguem para a crosta terrena, a fim de atormentar um encarnado particularmente importante no mundo material, como um político de grande poder, um artista cuja voz ecoa a multidões, um ministro religioso cuja oração é capaz de alterar o rumo da história. Enfim, alguém que possa infernizar a vida de milhares de seres humanos. Naturalmente, quando isso ocorre, grupos de espíritos elevados partem das cidades espirituais com o propósito de neutralizar essa força perversa, conferindo proteção aos encarnados, preparados para receber os bons conselhos. Por determinismo do alto, a caminhada da humanidade tem um controle severo dos benfeitores espirituais, de forma que os agrupamentos de desencarnados maldosos encontram uma forte barreira para os seus desafiadores objetivos. Entretanto, há épocas da evolução planetária em que o mal é tão abundante a ponto de gerar a necessidade de transformação global de seus habitantes. Os mundos superiores criteriosamente promovem os cataclismos de imensa magnitude para haver o expurgo dos maus, mantendo-se o nível mínimo de bondade entre os encarnados sobreviventes, para que haja regeneração. Há também tribos irmanadas pelo mal, espelhado em vingança, voltadas especificamente a grupos espíritas, que cultivam e fazem prosperar o bem na crosta terrestre. Elas vêm ao plano material para envolver, obsidiando ou possuindo pessoas-chave de agrupamentos mediúnicos, de centros espíritas, de grupos de estudos, de obras caritativas, entre dezenas de outras espécies de grupos espíritas. Por certo, algumas tribos voltam-se a outras religiões, mas é o Espiritismo a força motriz da regeneração do planeta Terra nas próximas décadas, recebendo a maior parte da influenciação negativa. Um grupo de espíritos desencarnados advindos do umbral externo pode preocupar, sem dúvida, quem atua no campo da bondade, pois haverá um choque de ideais. A horda de obsessores que possuem uma meta comum tende a atuar com disciplina, o que os torna mais fortes.
quando agem em relação a encarnados predestinados ao mal, regozijam-se e conquistam espaço. Fora disso, é preciso ressaltar que o livre-arbítrio predomina sempre, de modo que os grupos de desencarnados podem ficar à míngua se os encarnados, quando assediados, os rejeitarem. Sabe-se que o entrelaçamento dos dois planos da vida é uma realidade perene no atual estágio terreno, razão pela qual há de existir a robustez do amor nos corações e nas mentes dos mais evoluídos, com o fito de rechaçar malignidades advindas do plano inferior. Os manipuladores. Tratava-se de uma sala de reuniões com uma mesa retangular imensa, receptiva a diversas cadeiras, todas destinadas aos conselheiros daquela entidade benemérita. Eles preparavam-se para debater a atualização do estatuto da organização e o seu destino. Este era o quadro do plano físico. Porém, ao lado de cada cadeira, postava-se um desencarnado, pertencente a uma horda caracterizada pela missão de destruir o consenso e promover a discórdia, impedindo o bom funcionamento da entidade. Eram 25 conselheiros, incluindo o presidente da Assembleia. Havia exatos 25 obsessores dedicados com exclusividade a influenciar um a um. Some-se a esse cenário os outros espíritos maldosos que percorriam os corredores externos da entidade para causar distúrbio aos encarnados que por ali estivessem. Não se pode subestimar as forças do mal, pois elas não são estranhas aos próprios encarnados, que também agem maldosamente. Os obsessores eram encarnados outro dia, cortados os laços com a matéria, em face do desencarne, optaram pela vida errante das zonas umbralinas. Estavam bem preparados pela força da união e da subjugação. Enquanto isso, a partir da abertura dos trabalhos, os encarnados começam a refletir as suas mazelas, concretizadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela prepotência e pelo complexo de superioridade. Todos esses ingredientes causavam furor nos desencarnados, que viram facilitado o seu trabalho. É comum em agrupamentos humanos a chaga da autoridade, síndrome do complexo de superioridade unido a outros defeitos graves de caráter, a ponto de sempre existir os donos da verdade, que insistem em conduzir os trabalhos para que seu pensamento prevaleça ao final, certo ou errado. Eis a parcela do orgulho que veda o entendimento e castiga o consenso. O presidente, encarnado, pronunciou-se e começaram os trabalhos por meio da leitura da ata e do projeto de alteração regimental. Enquanto o secretário da instituição fazia a leitura, iniciou-se a movimentação dos obsessores para manipular cada um dos presentes. Temos um projeto elaborado pelo engenheiro Augusto, demonstrando a perfeita viabilidade de ampliar as nossas dependências, a fim de atender crianças portadoras de enfermidades mentais. Gostaria que o Conselho o aprovasse para darmos início às obras. Falou em tom firme o presidente. Meu prezado amigo Júlio, respeito a sua posição de presidente de nossa instituição, mas é preciso colocar em debate o tema em questão. Será mesmo necessário ampliar as nossas dependências se nem mesmo conseguimos sustentar as atuais ocupações da nossa instituição? Proferiu um conselheiro.
Um assunto tão nobre em entidade destinada a concretizar obras de caridade jamais deveria gerar discussões hostis e rudes. Porém, os discretos sopros de ideias malévolas, a cargo dos obsessores presentes, foram assimilados pelo presidente e, na sequência, pelo conselheiro. Diante disso, iniciou-se uma acirrada discussão, envolvendo inclusive vários outros conselheiros. O ambiente estava bem preparado para rupturas e contendas, conforme planejado pelos obsessores. Desandou o ambiente harmonioso, passando a imperar a ruína do entendimento entre os presentes. A partir desse estágio, ofensas verbais foram trocadas e os ânimos atingiram o seu ápice de irritação. Subitamente, o presidente da instituição deu um soco na mesa e gritou: "Eu sou o presidente desta entidade. Cabe a mim, principalmente, decidir os rumos da nossa instituição. Sinto que estou, agora, amparado pelo meu mentor, que afirma o acerto da minha decisão." Ao invocar a intervenção do mentor, quando na verdade se tratava de um obsessor, o presidente buscou o conforto da legitimidade dada por entidades espirituais elevadas à sua oposição. E não somente isso, mas ao modo que se expressou. Os demais membros do conselho se calaram. Houve um silêncio perturbador, até que um deles interveio. "Vamos adiar essa decisão para o nosso próximo encontro. Afinal, os ânimos estão mais exaltados do que deveriam. Sugiro uma prece de sustentação à casa." Essa oração era tudo o que os obsessores queriam evitar, pois efetivamente poderia atrair a proteção dos mentores da casa. Durante a prece, luzes intensas tomaram o ambiente, e por absoluta repugnância àquele forte clarão, os maldosos espíritos dali partiram. Fim do encontro, cada conselheiro se despediu e partiu para casa. O presidente, desconcertado pela sua inflexibilidade e pela cólera manifestada de público, ao se despedir de todos, reiterava que aquela expressividade enérgica foi um comando do mentor. Olhares tortos e o franzimento das testas demonstravam a incredulidade dos que saíam do recinto. Quando a cisânia se instala em qualquer tipo de reunião, o ambiente está nitidamente favorável a espíritos malignos, que têm espaço de sobra para agir, buscando o envolvimento íntimo com os encarnados, obsidiando-os. Se isto ocorre em encontros realizados nas entidades de caridade, basta projetar o mesmo cenário para quadros muito mais complexos, e os resultados podem ser guerras catastróficas para a humanidade, dentre outras desgraças. A única fórmula efetiva para contornar o assédio espiritual negativo é a humildade e a tolerância. Afinal, inexiste mentor a demonstrar aspereza no trato e imposição de vontade. Quando isto ocorre, há uma decorrência natural da obsessão. Os espíritos manipuladores estão sempre apostos para empreender maldades. Resta ao encarnado o preparo para evitar esse envolvimento, com fé e resignação. Os hipócritas. A falsidade é uma das máculas humanas que reverberam no plano espiritual após o desencarne. É preciso exercer constante vigilância no tocante à dissimulação, procurando evitá-la, cultivando a honestidade e a franqueza. A dignidade e a sinceridade são qualidades do ser humano e não podem servir de lastro a agressões verbais e ofensas, a pretexto de se estar agindo
com imunidade para expressar ideias e pensamentos. A injúria jamais encontra respaldo sob qualquer roupagem. Por isso, deve-se distinguir com clareza a pessoa sincera, que jamais ofende, daquele que é hipócrita. O dissimulado pode elogiar à frente, mas o seu pérfido caráter vai promover a maledicência por trás. Há relatos de fatos históricos marcados pela hipocrisia, algo que somente macula a humanidade. Naquele campo de futebol, cujo estádio estava lotado de torcidas, ingressou o time favorito para vencer o jogo. Foi ovacionado com ênfase. De outra parte, ingressou o time adversário, cujas chances eram diminutas. Os técnicos das duas seleções cumprimentaram-se e a partida teve início. Enquanto isso, obsessores invadiram o campo e influenciaram os jogadores do time principal a serem complacentes com a derrota. Afinal, o que importava era o ganho financeiro que isso geraria. Sem uma formação moral sólida, muitos jogadores foram cedendo ao plano anteriormente traçado, de entregar a partida para que o adversário a vencesse. Ninguém na plateia poderia imaginar a ocorrência de uma obsessão coletiva, naqueles momentos cruciais. Desse modo, a última coisa que o torcedor poderia pensar seria na oração. E não estavam errados, visto ser uma partida esportiva, quando se supunha a lisura dos jogadores, todos intentando vencer o certame. Mas assim não aconteceu. O time favorito perdeu o jogo. O silêncio choroso instalou-se no imenso estádio. Somente o canto da menor torcida de quem venceu a partida manifestava-se. Nos vestiários, ninguém admitia a péssima atuação, ao mesmo tempo em que corriam para deixar o local sem dar qualquer entrevista. A vergonha estampava-se nas suas faces e eles nem compreendiam exatamente o que havia ocorrido. O time foi obsidiado, mas nem desconfiava disso. Porém, os dirigentes dos clubes bem sabiam o que se passava. Refletindo a sua firme hipocrisia nas variadas entrevistas dadas a órgãos de imprensa, buscando justificar o resultado. Em algumas partidas decisivas de campeonatos locais, regionais, nacionais ou internacionais, certo time foi completamente obsidiado, além dos árbitros, e a vitória, lamentavelmente, coube ao plano espiritual inferior. Os encarnados precisam estar preparados e atentos para essa espécie de assédio tão comum. Se não houver reação, a obsessão terá sempre a tendência a triunfar, eliminando o valor da disputa, ingressando em searas relevantes para a educação esportiva dos encarnados.